Madrid ser a capital da Espanha já é algo estranho e curioso. Agora deixe-me explicar o motivo. Muitas capitais europeias existem há milhares de anos. Porém, apesar da Espanha ser um dos países mais antigos da Europa, sua capital é uma das mais recentes. Cidades como Paris, Londres, Viena ou Lisboa têm uma característica em comum: a água. Todas essas cidades estão próximas de um grande corpo d'água, seja o rio Sena, o Tamisa, o rio Danúbio ou o rio Tejo. Agora pense em Madrid. Qual é o principal rio da cidade? Aposto que você não sabe. É o rio Manzanares e ele não tem profundidade suficiente para navegação. Hoje o rio tem uma quantidade razoável de água, mas anos atrás o rio estava quase seco. E você pode até pensar que Madrid é uma cidade importante e populosa e por isso faz sentido ela ser a capital. Mas a curiosidade sobre Madrid como capital não acaba por aqui. Pois quando se tornou capital da Espanha em 1561, Madrid não era a maior cidade do país, nem a segunda ou a terceira. Na verdade, ela era a 10ª cidade mais grande. Então, como chegamos a isso? Como a 10ª cidade mais grande de um país se torna a capital? E quais foram os critérios usados para definir a capital da Espanha nessa época? Para entender essas questões, precisamos pensar em como as grandes cidades europeias se formaram e como Madrid seguiu uma trajetória diferente. Vejamos algumas características fundamentais que muitas grandes cidades europeias compartilham. Primeiro, a geografia. A proximidade de rios navegáveis, litorais ou cruzamentos foi essencial para o crescimento de muitas cidades. O relevo também desempenhou um papel importante, pois no passado, uma cidade cercada por montanhas tinha uma grande vantagem defensiva. A localização também era fundamental, já que muitas cidades se tornaram importantes por estarem situadas em locais ideais para o comércio. Os recursos também fazem parte da lista, visto que em regiões onde se pode extrair ou obter matérias-primas que podem ser comercializadas e gerar riquezas, havia um grande assentamento da população. Tudo isso cria um ciclo, pois estas características costumam atrair mais pessoas, que consequentemente aumentam o comércio, estimulam a construção de infraestrutura e o ciclo se mantém. Com isso em mente, vamos observar o mapa da Espanha. Existem dois pontos geográficos evidentes. O primeiro é que o país é cercado pelo mar. O segundo é que o país está repleto de montanhas. Essas montanhas distanciam muito os rios uns dos outros. Isso os torna menores e impossíveis de serem navegados. Portanto, a maioria é inútil para o comércio e transporte interno. Mas atenção, pois na época em questão aqui, a Espanha não estava apenas na Península Ibérica. O Império Espanhol incluía áreas do leste do Mediterrâneo, como o sul da Itália e parte dos Países Baixos. E esse é um dos principais motivos pelos quais a corte real era itinerante até então. Com tantas possessões tão desconectadas, o rei precisava viajar para assegurar que tudo funcionasse bem. No entanto, durante o reinado de Filipe II, por volta de 1500, a união de Castela e Aragão conduziu a um processo de consolidação como nação. O crescente Império Espanhol precisava de uma estrutura administrativa mais forte e centralizada, uma capital que estivesse o mais próximo possível de suas possessões na Europa e na América. A Península Ibérica parecia suficientemente central, mas onde exatamente? Historicamente, as populações que mais se desenvolveram estavam próximas das costas. O problema era que, devido às montanhas, esses centros urbanos ficavam muito isolados entre si e cada costa tinha um foco distinto. A costa leste protegia as posições na Itália e os defendia contra ataques vindos da África. A costa sul se voltava para o comércio com a América e a costa norte concentrava-se no controle da região dos Países Baixos e na defesa contra os ingleses. Filipe II precisava encontrar uma maneira de conectar essas áreas costeiras, que eram as duas planícies de Castela e o Vale do Ebro. Dada essa situação, onde você colocaria a capital? A resposta mais lógica, ao que parece, seria em um lugar que conectasse bem todas essas regiões. Embora as costas tivessem porto, elas não estavam tão bem conectadas, porque eram ameaçadas por outros impérios, o que limitava o tráfego marítimo. No entanto, no interior do país ainda restavam várias rotas da época dos romanos que ligavam o país. Assim, o lugar mais bem conectado estava no centro, mais precisamente na cidade de Toledo. Toledo está a menos de 100 km de Madrid e dá a impressão de ter sido uma cidade importante.
Como você pode ver, essa ponte é magnífica. Além disso, possui um grande rio que a atravessa e, num passado histórico, era usada para o transporte ao Império Romano. Na época em que Filipe governava, a cidade era significativamente mais relevante em todos os aspectos. Toledo teve grande importância no Império Romano, pois foi a capital durante o Império Visigodo e uma cidade vital na época dos mouros. Ou seja, Toledo não era oficialmente a capital, pois não existia um conceito formal de capital, porque a capital era onde a corte real se encontrava. Mas Toledo era uma das cidades favoritas de Carlos I, o pai de Filipe, o que tornava Toledo uma espécie de cidade imperial. No entanto, como mencionado antes, Filipe decidiu transferir a capital para Madrid, o que é interessante, pois Madrid não possui as características típicas de uma capital, como vantagens geográficas ou um grande legado cultural. Diferente de Toledo, que tinha muita história e o rio Tejo que a atravessa. Na verdade, a origem de Madrid é, com todo respeito, bem simples. Madrid era uma estação militar para cidades maiores e haviam dezenas de outras cidades menores que tinham a mesma importância. Considerando isso, o rei poderia muito bem ter escolhido Toledo como capital e encerrando assim essa questão. Mas por que ele não o fez? Bom, para começar, Toledo está localizada sobre uma grande rocha, rodeada e protegida pelo rio. Isso era ótimo na época em que era preciso lutar contra os muçulmanos. Mas uma vez que essa ameaça acabou, tornou-se um lugar pouco prático para viver. Suas ruas são estreitas, então não era o ideal para o rei se deslocar com toda a sua comitiva. E devido ao espaço limitado, a cidade não podia se expandir muito, o que restringia os planos urbanísticos do rei. Mas acima de tudo, Toledo apresentava outro problema. Era um grande centro alternativo de poder. Em Toledo haviam muitas casas antigas de nobres e também era um lugar onde residiam muitos líderes religiosos, ambos atuando como centros de poder. E o rei não queria isso. Ele não queria que a cidade fosse ofuscada por outros poderes. Portanto, ele precisava de uma cidade sem a presença de nobres e sem a presença de líderes religiosos influentes. E é assim que surge o nosso cisne negro entre as capitais, Madrid. Filipe II tomou a decisão histórica de transferir a corte para Madrid em 1561, tornando-a a capital do reino. Mas considerando que a cidade tinha pouca população, infraestrutura limitada e nenhum grande rio que o cruzasse, essa escolha parecia no mínimo peculiar. Então, o que Filipe tinha em mente ao tomar essa decisão? Primeiro, analisamos um aspecto relacionado à família. Em 1559, Filipe casou-se com uma terceira esposa, a Isabelle de Valois, e alguns historiadores apontam que ela detestava as imensas muralhas de Alcázar de Toledo e frequentemente reclamava do clima na cidade. Isabel preferia Madrid e essas preferências podem ter influenciado a decisão de Filipe, já que dizem que ele a amava profundamente. Contudo, apesar disso ter tido algum peso, a razão verdadeira é menos evidente. Filipe II escolheu Madrid justamente pela ausência de influências. Em Madrid não tinha outras fontes de poder. Quase não havia presença de nobres ou de figuras eclesiásticas poderosas, e a cidade nem possuía um bispado, estando ainda sob jurisdição de Toledo. Os aristocratas mais influentes residiam em cidades distantes, o que significava a ausência de rivais e disponibilidade de terras para construir a cidade como ele idealizava. Madrid também oferecia outras vantagens. A proximidade com as montanhas garantia a abundância de água potável e a circulação de ar na cidade reduzia a propensão a epidemias como a peste bubônica. A posição central facilitava a integração com o restante do país e, por ser afastada das costas, Madrid estava mais segura contra ataques marítimos. Filipe II tinha um grande apreço pelo urbanismo e pela arquitetura renascentista, tendo viajado pelo seu reino na Europa para buscar as melhores referências da Itália e dos Países Baixos, como demonstrado pela construção do Palácio Escorial. Em Toledo já possuía uma base arquitetônica hispano-árabe, enquanto Madrid oferecia uma tela em branco pronta para ser pintada. Apesar das boas razões de Filipe para transferir a capital, a cidade ainda não estava preparada para um grande aumento populacional. A população triplicou em apenas 40 anos após se tornar a capital, e com o tempo Madrid passou a atrair palácios de nobres que desejavam estar próximos da corte, que foram se concentrando nos arredores da cidade.
Muitos edifícios começaram a ser destinados para instituições importantes, como a sede da corte e outras instituições burocráticas permanentes, como os conselhos, a sala dos prefeitos e a prisão. Com essas mudanças, no início do século XVII, a administração espanhola passou a funcionar de forma independente da presença do rei. No entanto, o crescimento de Madrid não foi apenas político e econômico. A cidade também se tornou o centro da cultura espanhola. A partir do século XVII, a cultura passou a ser institucionalizada com a criação de academias, dos grandes museus nacionais e da Biblioteca Nacional. Esses elementos transformaram Madrid em uma cidade de referência para tudo relacionado à cultura e às artes. Com o status de capital, a infraestrutura de transporte em torno de Madrid foi adaptada. Os antigos caminhos romanos foram preservados e comparados com os de hoje. Muitas dessas rutas foram mantidas não só pela durabilidade romana, mas também pela boa escolha dos locais de construção. No início do século XX, o plano de rotas posicionava Madrid como o centro das comunicações na Espanha. Algo semelhante também ocorreu nas linhas ferroviárias, com a maioria dos trens de alta velocidade passando por Madrid e com o aeroporto da cidade, que é o quinto mais movimentado da Europa. Todo esse desenvolvimento de infraestrutura gerou mais comércio, riqueza e crescimento. E essa posição de centro de conexões atraiu cada vez mais pessoas das cidades vizinhas para Madrid. E Madrid tem sido a capital da Espanha quase ininterruptamente desde a decisão de Filipe II, e ao longo desse tempo se transformou, crescendo em tamanho e relevância, passando de uma cidade secundária a uma das maiores áreas metropolitanas da União Europeia, consolidando-se assim como uma capital global.